Finais de semana, as mensagens vêm falando sobre a inveja, a ambição, o ódio. Vem sempre direcionado para que nós possamos nos vigiar cada vez mais. Às vezes até num sentido de brincadeira. Nossa, que raiva, que ódio que eu tenho de fulano. Nossa, eu tenho uma inveja. Você viu que carro que ele comprou? Que casa que tem? Então a gente usa essas expressões, às vezes até no sentido, sem vigiar, num tom de brincadeira. Mas tem pessoas que falam sério, né? Nossa, você não sabe que ódio que eu tenho de fulano ou de cicrano. Usa sempre essa linguagem. E às vezes, até no olhar, no modo de falar, na atitude, atrapalha até o outro colega. Porque quando você vê um progresso de uma pessoa, olha, meus parabéns, muito obrigado, que Deus te abençoe, você merece, você trabalhou para isso, né? Aquela outra pessoa vai ficar muito feliz, muito contente. E você também vai pensar, puxa vida, se fulano conseguiu, estudou, trabalhou, eu vou fazer o melhor também. Para que eu possa conseguir tudo que aquela pessoa conseguiu. Eu também sou um ser humano, sou trabalhador, sou sincero, eu vou fazer o melhor. Mas infelizmente a humanidade, o mundo todo, está com muitas pessoas com a parte invejosas, tanto nas famílias, no emprego, quando ganha uma promoção dentro de uma empresa, né? Poxa vida, fulano, eu que tinha que estar ali, eu que merecia aquele cargo, né? E às vezes não. Às vezes poderia até merecer, mas aquela pessoa foi mais qualificada do que você. Então, tem que analisar tudo isso. A inveja é uma coisa muito horrível. Infelizmente, a humanidade está agarrada muito nessa parte. E a igreja vem esclarecendo, mostrando, não falando que está cheio de apostólicos assim, não, mas vem orientando, para que nós possamos estar vigiando, porque nós temos que estar sempre em oração, pedindo sabedoria, entendimento, não ficar julgando as pessoas pelas aparências, né? Mas sempre ter aquela amizade sincera, humilde, porque a humildade é tudo. Você, sendo humilde, você consegue o sucesso, né? E quando for querer crescer, ter alguma coisa, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa crescer, trabalhando, cuidando da minha família, poder ajudar a igreja, mas nunca ficar com inveja de fulano, cicrano, beltrano. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e seja santificado. Então dá tempo, né? De se arrepender, ser uma nova criatura, pedir perdão. O invejoso, seja quem for, não pode dar o reino dos céus, como acabei de falar. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz e agradecido. E o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que o outro tem. Que tem inveja não consegue se alegrar quando o outro, a pessoa, é abençoada e chega mesmo a odiar o seu irmão, porque tem aquilo que cobiça.
Puxa vida, não poderia acontecer isso, né? Você tem que crescer. Hoje, eu me lembro que sempre o irmão Aldo falava, estuda, né? Estudar é muito importante. Você quer crescer, ter alguma coisa, faça de tudo. E às vezes, em vez de invejar, pede orientação para aquele seu colega que cresceu. Puxa vida, eu também tinha vontade de ter essa profissão, né? Mas eu não sei que caminho seguir. Você podia me orientar, mas não com inveja. E aquela pessoa tem o maior prazer de orientar, falar, né? Porém, tem muitos. Quando vêm esses assuntos no boletim, nossa igreja é muito grande, né? Então, às vezes, acontece isso. Às vezes uma pessoa progride no seu ministério, cresce de uma maneira, mas vem sábado, domingo, feriado, e está ali dedicado, cantando, glorificando, e tem um que falta, não está nem aí, mas fica com inveja. Fica falando coisas, né, bobagem, e tenta cutucar um ou outro. Você viu ali? Você viu fulano? Ah, ele não merece, e não pode ser assim, né? Por isso, nós temos que ter muito entendimento, sabedoria no que vai falar, né? Então é assim como está aqui. Da inveja vem a maledicência, que constitui em falar mal e defamar quase sempre injustamente a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. A competição vaidosa, que constitui em estar sempre se comparando com o outro, e com isto inicia uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custa o que custar. A insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. E por fim, o ódio, porque tem inveja, não consegue, vem o ódio, que é um sentimento intenso da raiva, e aversão ao amor, à verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e da bondade dos outros. Geralmente, há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal. E a segunda é que o mal que faz ao próximo, do qual tenha a inveja, o espírito invejoso sempre, ou seja, melhor dizendo, o espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança suas setas do mal olhado contra o outro, muitas vezes com o olhar que fere e com a boca elogia. Você já viu muito desses, né? Que fazem muito disso. Nossa, que legal, né? Está de parabéns. Mas no fundo, não é aquilo, né? Que a pessoa, só no olhar, no jeito de ver aquela pessoa. Então, tem muito disso. Não poderia ter, né? Vulgarmente se diz, fulano de tal tem o olho mau. Isto porque fere o próximo, danifica as coisas invejadas. O chamado quebranto é também fruto da inveja e influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou as coisas invejadas. E é o mesmo que fictício. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que fica até gravemente enfermas, desde criança, jovem, adulto, idoso, e por isso não merecem a proteção divina por causa do pecado
e sofre muito. A gente tem visto muitas pessoas e às vezes você não sabe o motivo. Por que aquela pessoa sofre tanto? Né? Você fala, fulano, desde criança tem esse problema de saúde e vai crescendo e nada melhora e continua mesmo, a mesma coisa. E às vezes aquela pessoa nunca te falou, ou a mãe ou o pai, que às vezes pode ter inveja. E as consequências ainda vêm numa criança. Então, irmãos, não pode haver isso. Os irmãos observam que numa época de hoje a igreja vem evangelizando, vem falando sobre isso, o cuidado que tem que ter. A igreja e o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, nunca proibiu de você ter o que pode possuir. Uma riqueza, ter a sua propriedade, seu carro, sua empresa, nunca. Mas nunca falou para ser invejoso. Nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas, estudar, ir para frente e pedir, Senhor, me abençoe, Santa Avó Rosa, me protege, me abençoe a minha empresa, meus funcionários. Ou se você ainda tem vontade e tem aquela vocação, tem o dom para isso, pede também entendimento, sabedoria. Isso é muito importante. Salomão, ele tinha tudo, né? E Deus ainda falou, peça o que você precisa. E ele falou, Senhor, me dê sabedoria. Deus, né, melhor dizendo, falou, peça o que você precisa. Senhor, me dê sabedoria. Porque a sabedoria é muito importante, né? E você segue o seu caminho à frente. E toda vez que vê alguém crescer, progredir, agradeça, vó, abençoe aquela família, eles merecem. Fez de tudo. Abençoe a minha igreja, não fique invejado, até que nós possuímos o que nós temos. E o crescimento da igreja, o irmão Aldo simples, humilde, nunca invejou, pelo contrário, ele só queria ajudar as pessoas. Dar estudo, quanto jovem estudou, porque o irmão Aldo ajudou a crescer, a se formar. Por isso que a inveja é a que atrapalha. E muitas pessoas ainda, muitos jovens daqueles que o irmão Aldo ajudou, não deu valor, né? Mas a igreja vem falando, cuidado com o ódio, cuidado com a inveja, vigie, enquanto é tempo, né? O mundo está cada vez pior, nós estamos chegando no tempo da regeneração, o tempo do fim, não sabemos quanto tempo, mas enquanto há tempo de estar nesse solo pecaminoso, pedir a sua bênção, entendimento, nós vamos nos preparando para um dia chegar aos céus. E o nosso objetivo, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Não estamos fazendo sacrifício por acaso, mas estamos naquele objetivo de ganhar os céus. E o mais importante é eternamente, não é provisório, é eternamente. Mas para isso, nós temos que trabalhar e muito. Trabalhar com amor, com carinho, amar o próximo, mas com sinceridade. Não é o próximo da sua família, todos em geral. O seu irmão de banco, né? No seu serviço, seus colegas, enfim, todos aqueles que estão sempre próximo a gente, que acreditam na gente. Então é muito importante nós dar este valor, né? E aqui, dando continuidade, esclarecemos este assunto para que tenham entendimento, sabedoria, que tudo isso vem do pecado. Observe este ensino que está registrado em Provérbios. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece, ou seja, apodrece os ossos. São Tiago escreveu, pois onde há inveja e ambição, o egoísta, aí há confusão e em todas as espécies de males.
São Pedro completa ao dizer: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, a hipocrisia, a inveja e todas as espécies de maledicências. E é verdade. Se livra disso. Regaça as mangas, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos seguir avante, seguir esse santo caminho que sempre vem mostrando, esclarecendo à igreja o caminho a se seguir. Não olhar para trás, mas ajudar as pessoas que estão carentes da graça de Deus. Estamos aconselhando a crer e confiar em Deus, em seu poder, em Jesus, nosso Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, e recomendamos que aceite e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja, que através da doutrina e da disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda têm sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender de todos esses pecados e confiar bastante nesses santos de Deus e se entregando a eles com firmeza de coração. A Santa Avó Rosa, Jesus, são a salvação de todos, porque são vidas para o espírito do homem arrependido. Estando com estes santos e também com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo em seu pensamento, nas suas orações, terão a proteção, o amparo e não precisam ter medo dos sentimentos maus dos invejosos, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. Por isso tem que colocar em prática, né? Tudo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram e continua a nos ensinar. Procure com devoção ouvir o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa e colocar um pouco de água ungida perto do rádio. Creiam que esta água recebem a unção e a virtude divina do Espírito de Deus para eliminar todo o mal, inclusive a inveja. Então nós temos que ser ouvinte. Não é porque você está vindo à reunião, às reuniões, melhor dizendo, não, às vezes não ouve, não dá atenção na hora milagrosa, na hora da oração, de colocar uma água ungida, que é muito importante, né? Até molhar suas plantas, não custa, não é fanatismo, né? Eu sempre falo isso. Às vezes você compra um objeto, compra um carro, né? Então você sempre joga lá uma água ungida na casa, nas plantas. Isso não é, como fala, fanatismo, mas sim é o amor que você tem por Deus, o nosso Pai, e a fé firmada nesses santos de Deus, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Por isso é muito importante, irmãos, abraçar com amor. Às vezes alguns irmãos podem até falar: nossa, hoje outra vez vai falar sobre a inveja. E aqui também está falando do ódio. Ai, fulano tem o ódio de cicrano, você nem imagina. Você vê sempre esses assuntos, pessoas, como eu falei, às vezes até inocente fala isso, né? Mas tem pessoas que falam mesmo com o ódio. O ódio, também chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva. Traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo assim, como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. E contrário, é o contrário do amor, da amizade. Assim como a inveja, o ódio é o outro pecado semelhante ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos.
Aqueles que têm ódio já está dominado, influenciado pelo espírito do mal. O quanto mais ódio tiver, mais influência do mal atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. De fato, muitas pessoas que têm rancor, têm ódio, têm inveja, sofrem e sofrem muito, né? Aqui também, dando continuidade, fala, o espírito do ódio ataca também o homem ou o objetivo, adiando-se a lançar sobre o mesmo as suas setas inflamadas. Quais são os espíritos do mal causadores da doença, da morte, da destruição? Aqueles que têm ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante bastante para fazer-lhe o mal. Os odiosos, nervosos ou irritados, se permanecerem nesse estado de alma, não pode herdar aos céus. E esses que quiserem, ou seja, esses, se quiserem a salvação, precisa de arrependimento, humildade, paciência e fé. E deve saber que os sentimentos maus não são naturais do seu espírito, pois isso que desejam, ou seja, por isso que desejam a graça de Deus, de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, e se tiver alguns ressentimentos contra outrem, é necessário que, primeiramente, se arrependa e, se for ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberão o divino perdão para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Então, eu creio que a igreja deve ter entendido aqui esse trecho desta mensagem. Por isso que desejam a graça de Deus, do Consolador e do seu sucessor, se tiver algum ressentimento contra outrem, é necessário que primeiramente se arrependam e, se for ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberão o divino perdão, para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Hoje é uma reunião muito importante. É uma reunião de oração, onde numa corrente espiritual nós iremos falar com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. E se tiver alguém, às vezes tem aquela feridinha lá no fundo da alma, do coração, uma hemorragia que não destaca, peça perdão, né? E não usa mais essas expressões e nessas atitudes, para poder ser uma nova criatura e saber que quando nós oramos, eu sempre falei aqui nessa reunião, não precisa ter teologia, as nossas orações são ouvidas nos céus. Simples, sendo sincera, dentro da alma, do coração. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino contra, ou seja, divino como virtudes do Espírito Santo. E percebendo que alguém o odeia, não tenha medo. Todavia, confie na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, e obedeça-lhes, pois, estando com estes santos de Deus, está bem e serão resguardados de todos os males. Então não fique com medo, com receio, se você percebe algo diferente com outra pessoa, mas pelo contrário, ore. A oração de um justo, ela é ouvida nos céus. Peça a Deus para te dar força, coragem, e ore para aquelas pessoas também que você percebe que é diferente contigo. Ore. Por isso é muito importante. Não fique desejando o mal. Fulano faz isso, eu também não vou fazer nada. Pelo contrário,
ore. A oração, como eu falei, principalmente nessa reunião, é uma corrente. É que todos juntos, numa mesma fé, numa mesma comunhão, porque aqui é um santo tabernáculo. Isso aqui é uma igreja, mas é uma igreja santa, pura, aonde sempre nós pregamos que aqui se encontra santos, anjos, apóstolos e profetas. Por isso, irmãos, a nossa mensagem, ela tem começo, meio e fim. Os nossos hinos têm começo, meio e fim. São mensagens que tocam no fundo da nossa alma, do nosso coração. E quantas pessoas são ouvintes do programa radiofônico Hora Milagrosa? Não vêm à igreja, mas são ouvintes. E crê, e acredita. Nós que viajamos temos a oportunidade de conversar com várias pessoas, mesmo que não são da igreja. Eu essa semana tive final de semana em Porto Ferreira e procurando a congregação. Como lá eles estão em construção, então eles estão em outro local, porém não tinham o endereço. E eu perguntando para os vizinhos, algumas pessoas ali, falou, mas o senhor está procurando a igreja? Um falou da Dona Rosa, o outro falou, é da avó, né? Uma igreja da avó. Falei, isso, é da avó Rosa, isso mesmo, ó. Está na rua tal lugar assim, assim. Então as pessoas da cidade já conhecem, já sabem, né? Então é muito importante, Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, porque os nossos ensinos é totalmente diferente. Os hinos que tocam no fundo da nossa alma, do nosso coração. Por isso, quando o coro cantou, guarda o que tem, guarda a tua coroa, né? E guarda muito bem. Não é só guardar, guarda muito bem. Porque é isso, né? E nós temos que fazer isso com amor, com carinho, com dedicação, sempre pensando no melhor. Irmãos, pena que o tempo é curto. Mas são mensagens e bagagens que poderia trabalhar no final de semana, sábado e domingo, porque são mensagens muito importantes. E hoje nós temos a oportunidade, 3 minutos, de falar com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pedir aquilo que você precisa, porque eu sempre falo, ninguém vem aqui olhar ventilador, olhar teto, ar-condicionado, vem porque está às vezes com uma ferida, machucado, precisa falar com Deus. E nós juntos aqui é melhor ainda. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eu vou ajudar aquela minha serva, eu vou ajudar aquele meu servo. Ele está pedindo com sinceridade, já está pedindo perdão, já está se arrependendo daquilo que estava dentro do seu coração, machucando, ferindo uma ferida que não tinha, que não destacava, uma hemorragia que não sarava. Então é o momento de nós agradecermos muito a Deus, porque nós de termos conhecido e estar dentro desse santo tabernáculo, uma igreja santa, dirigida pela Santa Avó Rosa, dirigida pelo Santo Irmão Aldo, e continue aqui, ajudando, abençoando, porque esse boletim, tudo são mensagens do nosso Santo Primaz, algumas coisas colocando na época de hoje, no dia de hoje, para poder aconselhar, orientar, vigie, tome cuidado, né? Porque a sua alma é muito preciosa, mais vale a sua alma do que qualquer riqueza deste mundo. E de muitos, vamos orar para o nosso país, vamos orar para a nação em geral, o mundo todo, né? Para que nós possamos ir e vir, para poder pregar, evangelizar, para que acabe o ódio, a inveja, a ambição. Seja um país abençoado, que nós possamos ter o progresso no nosso trabalho, nos nossos estudos. E a igreja cresça cada vez mais, que é o nosso objetivo de salvar não uma nem duas, mas milhares de almas. Por isso, irmãos, vamos com amor, com carinho, abraçar tudo que o Santo Irmão Aldo deixou e colocar em prática. O melhor é isso, não é só ouvir, mas colocar em prática. Eu vou ajudar a minha igreja, preciso, necessito, porque eu amo esta igreja de todo o coração. E nós todos
unidos, nós seremos vencedores. E a humanidade, todos já estão observando a nossa maneira de estar aonde nós estamos, ou seja, a nossa educação, a maneira de nós cumprimentarmos, de conversarmos com as pessoas, as mensagens que são direcionadas à igreja, os nossos próprios hinos, como eu falei, tem começo, meio e fim. Então a gente está sendo observado em todos os cantos desse país. Às vezes não chega no nosso ouvido, né, as pessoas falando, mas a gente que viaja em vários lugares tem observado isso. E nós estamos sendo muito respeitados, irmãos. Isso que é importante. Hoje não tem debate, não tem mais discussões. As pessoas observam e falam, olha, vocês estão de parabéns. No ano de 2019, a gente vê uma igreja de vocês que tem doutrina, que tem disciplina, que tem regra, e as pessoas obedecem. Vocês estão de parabéns, porque não é fácil. Eles mesmos falam. Então isso é maravilhoso. Então, irmãos, vamos lutar com amor, com carinho, e que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós iremos cantar o hino nesta hora santa de oração, número 172. Irmãos, alô, alô. Chegou um momento muito oportuno para que todos nós possamos falar com Deus, com Jesus, pedir aquilo que está dentro da sua alma. Santa Vó Rosa, me ajude, um emprego, ajude a minha família, tudo o que precisa na sua vida, peça com sinceridade. E se não precisar pedir, agradeça. Muito obrigado, vó, por tudo que eu tenho, pelo amor, pelo carinho, pelo sucesso. Faça tudo aquilo, pede para os seus parentes, amigos, vizinhos, a sua empresa onde você trabalha, enfim, quem trabalha por conta, para a nossa igreja, para a direção, enfim, ore com aquela fé, com aquele amor sincero, dentro da sua alma, do seu coração. Oremos.
Amém. Todos os irmãos podem ter certeza que as nossas orações foi ouvida e aceita nos céus e poderão completar em casa. Agora é o momento, nós iremos cantar o hino Glorificação número 107. Agora, irmãos, só agradecer a todos os queridos irmãos pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua reverência. Continue sempre assim. Os irmãos sabem que a presença de todos é muito importante, a reverência, porque sabemos que a mensagem foi ouvida e aceita nos céus. Os hinos cantados, desde o nosso inário até tudo que o coral apresentou foi aceito. Continue sempre assim, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos ricamente. Oremos. Santíssimo Deus e Eterno Pai, só temos que agradecer por essa grande oportunidade que nos concedeu, porque a Senhora, como Espírito Consolador, que agora dia 26 de outubro, iremos comemorar com muita alegria em nossos corações o seu carinho, o seu amor como Rainha dos Céus, aonde a Senhora está ao lado do Pai e sempre nos protegendo, nos ajudando, mandando essas mensagens maravilhosas para os nossos corações. Eu creio e acredito que o coral já irá apresentar logo mais alguns hinos, coletâneas de hinos em seu nome, glorificando o nome da Senhora, o nome do Santo Irmão Aldo. E nós só temos que agradecer a Deus, o nosso Pai, por nos conceder esta santa igreja, a igreja da verdade, a igreja da justiça e do juízo, aonde nós temos esse presente que nós ganhamos de conhecer este santo tabernáculo. Peço a Ti, Vó, que nos abençoe, sempre usando a igreja, usando os pastores, usando a direção para iluminar, para que nós possamos ir e vir, viajar, levar a palavra de conforto
há muitas humanidades, há muitas pessoas, muitos irmãos que estão carentes da palavra de Deus. Por isso, é um presente dos céus e nós temos que dar valor a este ministério maravilhoso, o ministério de cantar, o ministério de glorificar, o ministério de ser um obreiro, o ministério de ser uma diaconisa, o ministério de ser um corista. É um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, e o trabalho do corista é um trabalho sem fim, irá cantar para toda a eternidade. Por isso, nós temos que trabalhar com mais amor, com mais dedicação, mostrando, porque o presente dos céus nós já iremos ganhar, o galardão, e o nosso lugar já está sendo reservado, como o nosso irmão Aldo já falou, já está reservado. Agora depende de todos nós em trabalhar com amor, com respeito, sempre dentro da doutrina e da disciplina da Igreja Apostólica. Peço a Ti, vó, que abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos no seu trabalho, nos seus estudos, e que, se tiver alguém passando por lutas e dificuldades, às vezes até desempregados, às vezes passando por certas situações que a senhora conhece e sabe as suas necessidades. Por isso, muitos nomes estão aqui nessa caixa de oração. São de parentes, de amigos, de vizinhos, de colegas, pessoas que necessitam, e muitos dos quais nunca vieram à igreja, mas pediram para colocar os seus nomes, como no próprio boletim, falando dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, para que eles sejam abençoados e nós possamos, unidos, usar com muita fé do óleo, da água, ungido pelo nosso programa, para que nós possamos ter sucesso, e precisa ter essa fé, esta confiança nesses santos de Deus. Por isso, nesse momento, vó, eu peço à Senhora que manda santos, anjos, apóstolos e profetas, levá-los para suas residências no caminho, para que eles cheguem em casa felizes e contentes, terão uma semana de paz, uma noite feliz e uma semana alegre nos seus estudos, no seu trabalho, e no final de semana estarão todos aqui felizes e contentes, porque estará um mensageiro para trazer uma mensagem de amor e de carinho. Sabendo que todos os santos e anjos já estão nos abençoando, eu já declaro esta reunião encerrada em Teu santo nome. Amém. Muito obrigado a todos e até outra oportunidade, se Deus quiser.